E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Cuidado com o misticismo. Ofereça um culto racional para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Há um crescimento exponencial hoje do ateísmo. Aí um olha pro lado de lá, de quem será a culpa? Qual é o caso que isso está acontecendo? Aí crente chora pro lado de lá, ateu rebate do lado de cá, fica uma coisa chata. Ninguém tá aproveitando a vida e eu tô bem aqui na minha. Mas vamos falar sobre isso aí. O que contribuiu para isso aí tudo? Para esse crescimento exponencial do ateísmo, do desigrejado e de um outro lado do exagero de alguns cristãos, de alguns religiosos. Qual é o problema mesmo de tudo isso? Vamos falar aqui, fazer a abertura e já voltamos. Não sai daí não. E aí galerinha, beleza? Um abraço para vocês todos, se inscreva aí no canal. Deixe um like, um comentário legal e compartilhe com seus amigos. Sim pessoal, o que é que tem contribuído para esse crescimento de desigrejados, ateístas, né? Vamos lá. De quem é a culpa? Uns acham que é da igreja, da própria igreja, dos próprios religiosos. Outros acham que é por causa da política e por aí vai. Outros acham que é por causa do conhecimento. Mas lá no fundo, existem vários fatores, depende de quem você está falando. Um pode ser por causa de decepção, que eu acho que é a maioria. As pessoas, quando elas vão para uma religião, ainda mais para uma igreja protestante ou católica, eles vão tão ali, como é que eu poderia dizer, convencido que aquelas pessoas são de Deus, porque é isso que elas dizem, né? Entusiasmadas. Mas quando chegam lá, elas descobrem que não é bem aquilo, mais ou menos. E isso cria-se um muro, uma frustração, porque elas acham que essas pessoas são sacrossantas e elas esquecem que são seres humanos, que come, bebe, peca, dorme, tem suas necessidades e por aí vai. Esse é o primeiro ponto. Conversam demais, se metem na vida dos outros. Ah, mas só os crentes, os católicos e os religiosos se metem na vida dos outros. Não, todo mundo se mete na vida de todo mundo. A maioria das pessoas, isso é inerente da maioria dos seres humanos. A questão é que é a propaganda, né? Propaganda é que são diferentes, não são desse mundo, mas na verdade são seres humanos. E a culpa talvez seja também sua de ter feito uma grande expectativa que você também não é tão diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, são aqueles defeitozinhos, a hipocrisia, a arrogância. A gente sabe, é notório que na maioria das igrejas cristãs, católicas e também em qualquer religião, não só nelas, a hipocrisia e a arrogância também reina. Famílias que estão ali há muito tempo, de influências, elas mandam. Elas erram, pecam, fazem coisas que
aquele grupo rechaça, mas aquelas pessoas, ela ganha uma certa imunidade, um foro privilegiado, porque a família de influência é fundadora daquela organização e ela tem um alvará para fazer o que ela bem quer, entende? Enquanto a outra faz uma besteirinha e já é punida. Isso também cria revolta. Quanto à questão da hipocrisia também, os cristãos evangélicos vai pegar a Bíblia, vai falar assim: o homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher. Isso, abominação é ao Senhor. Aí chega lá, tem aqueles escândalos dos pastores de caçola e por aí vai. Tem, entre aspas, aqueles escândalos com os padres, que isso não é novo. E outros problemas. Aí você fala aí: eu não sou desse jeito. Não, você é desse jeito também. Porque você é ser humano. Você também tem pecados, digamos assim. Você tem questões para ser resolvidas. É porque por essas pessoas pregarem tanto que são representantes de Deus, que são nova criatura, você realmente não espera que elas tenham esses problemas de pessoas comuns. Já que elas não são tão comuns, são ungidas. E isso aí vai criando distanciamento. O outro problema, que talvez seja um dos maiores problemas, é a questão da interpretação da Bíblia. A maioria não gosta de ler, mesmo tendo um rótulo que a maioria dos cristãos, da mais evangélica, sabe tudo de Bíblia. É mentira, a maioria nem lê. Elas debatem, sim, debatem esses assuntos nas escolas, nas mensagens, mas aqui elas estão alicerçadas em pré-requisitos que já vêm prontos, que são dogmas e doutrinas que não são tão irrefutáveis como eles dizem. A gente sabe disso. E que quando chega a um certo ponto, a pessoa fala: pera ainda, dá um estalo, isso aqui não está combinando. Mas ela fala isso não é porque ela viu problema com o texto bíblico. É porque ela está revoltada com a pessoa e ela quer uma base bíblica para desobedecer aquilo. Para mostrar que não foi Deus que revelou nada daquilo. Esse é um dos problemas. A outra questão é a questão de dinheiro. Elas reclamam muito dos pastores, esses pastores famosos, né, que gostam de dinheiro, essas igrejas, clubes, né, boates, clubes de entretenimento. Mas é fácil você criticar os locais, mas você querer ir pro local. Porque se você tá lá, você gosta. Por quê? As pessoas reclamam muito sobre a questão de dinheiro nas igrejas. Mas vamos lá. Se você leva a sua oferta para a igreja, para que Deus receba aquilo, e quando você precisar, você terá, isso é uma barganha. Você próprio está errado com isso. E quem lhe ensinar também sobre isso está errado. Você não vai ter retorno disso. Uma certa vez, isso aconteceu na minha igreja. Minha igreja não é dessas igrejas que tem central, nada disso. A igreja batista tradicional, elas são independentes cada uma das outras. Um irmãozinho estava pregando para uma pessoa, essa pessoa estava frequentando a igreja. Aí a pessoa falou bem assim, eu estava perto. A pessoa falou bem assim: eu vou ser dizimista fiel na igreja. Aí eu estava lá perto, eu falei: que bom, né? Aí ela falando com essa pessoa: porque se eu precisar adoecer, eu vou ter quem pague minhas coisas, meus exames. Eu vou contribuir e Deus vai me retribuir. A igreja vai me retribuir de volta quando eu precisar. Aí
Eu falei assim, ô minha senhora, me perdoe aí. Vocês me dariam licença para que eu falasse alguma coisa sobre esse assunto? Mesmo estando na própria igreja que eu faço parte. Aí ela falou assim, pode sim, pode. E a pessoa que é da minha igreja, o irmão, falou, pode sim, Adelmo. Falei, ô minha senhora, olha, a senhora está cometendo um equívoco. Em vez de uma pessoa amiga minha, um equívoco. Há um equívoco aí. A senhora vai contribuir com o dízimo, porque quando precisar, o dízimo não é uma poupança. Ah, mas a Bíblia diz para trazer, porque são maldições. Eu falei, para com isso. A senhora vai contribuir com o dízimo, porque a senhora gosta do local, e para que esse local seja mantido, precisa de dinheiro. Olha aí, ó. Água mineral, água da empresa municipal para abastecimento, energia, o som, os bancos, ar-condicionados e por aí vai. Tudo isso custa dinheiro. E quem mantém somos nós. É eu, a senhora, os irmãozinhos aqui. Então, a senhora fique bem ciente que quando a senhora fazer essa contribuição, é para isso que vai acontecer, para pagar tudo isso aí. Não vem uma mão do céu e pega o dinheiro e ela faz uma mágica e esse dinheiro triplica. Não. Agora, nós como seres humanos, que pregamos o amor, independente da senhora dar ou não, se a senhora precisar e nós tivermos condições, é dever nosso lhe ajudar. Porque na verdade a função da igreja é essa. É ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. A senhora entendeu? Aí ela entendi. É porque eu vim de uma igreja que a gente fazia uma semente. Aí eu falei, isso é tolice. Isso é besteira. Tire da sua mente. A senhora tá vendo algum buraco no céu que vai bater aqui no salão e vai vir uma mão pegar esse dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é eu e você e o grupo aqui, para se manter. E para que tudo isso aconteça, precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro. Se a senhora ama esse local, esse grupo e quer que continue, a senhora vai contribuir. É para isso que funciona. Ela, entendi. Eu falei, não é por causa de maldição, diz daqui, daquele outro. Tira da sua mente. Eu não quero lhe enganar. Agora, se a senhora adoecer e nós tivermos condições, tem muitos irmãos aqui que são amorosos e vai lhe ajudar. Como ajuda muitos outros. A maioria das igrejas pequenas é assim. Aí ela falou, entendi. Outro problema é a magia, o problema. As pessoas gostam da magia, da mágica, e para isso manipula o texto. E às vezes o texto está dizendo as coisas, mas a pessoa não quer ver. Ela quer o dogma que dê sustentação ao que ela quer. E as pessoas acham que é a igreja que estão mentindo, mas não. Pastor, padre, qualquer um pode usar qualquer texto daquele e fazer sua mensagem normal. Agora cabe a mim, na minha casa, e cabe a você examinar na sua casa. Não foi para isso que Lutero liberou para todo mundo a linguagem popular? Tirou da linguagem litúrgica? E por que vocês não estão lendo? Eu quando estava na faculdade, isso é idiotice para faculdade. Uma pessoa falou assim, ô Adelmo, os crentes são tudo idiota. A maioria é burro.
e tal, 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 tal. Aí começou a falar, lei não entende. Eu falei, primeiro, todos os crentes são idiotas, todos são burros. É por causa disso, disso. Eu falei, você está sendo um repetidor também. Mas qual argumento que você tem? Não teve argumento nenhum. Eu falei, há sim pessoas na igreja que elas querem ser iludidas. Mas é porque elas querem o sobrenatural. E para que elas tenham isso, ela vai ter que criar esse ambiente. Porque a própria Bíblia não tem isso aí. Aí ele falou, porque esses personagens nem todos existem. Eu falei, meu irmão, esqueça de personagem. Esqueça de quem escreveu qualquer livro. A maioria das pessoas sabe que Moisés não escreveu livro nenhum. Que não teve Mateus, Marcos, Lucas, ninguém. Paulo piorou. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem. Ali são comunidades. São comunidades que estão escrevendo. Ah, mas elas não querem entender. Elas não querem entender, assim como você também é catequizado por essa turma também, que também não quer entender. Agora vamos lá. O problema, às vezes, não é do texto da Bíblia. É porque você quer que ele se adapte a uma necessidade sua. E aí você vai ter que fazer um acochambrado. Um contorcionismo. Vamos supor. Se você lê, sinceramente, quando você lê a história de Adão e Eva, e o Gênesis ali, o Jardim do Éden, mesmo que tenha várias tradições chatíssimas dentro do judaísmo sobre essa história, não importa se essa história é de judeu, não é de judeu, ou seja lá de quem escreveu, se é cópia ou se não é cópia. O que importa é a finalidade. A maioria das pessoas sabe que o Jardim do Éden está diretamente relacionado com o templo que está em Jerusalém. Não importa a cobra falante, não importa nada daquilo ali. Se é de barro, se não for de barro, se é de costela, se é de costela, se repete 2, 3 vezes a história. Se você lê mesmo, você vai descobrir que o texto está apontando para o templo de Jerusalém. Olha, a arca é onde faz o sacrifício. E tem os 2 querubins guardando ali. O homem é impuro e ele não pode entrar lá. É como se Adão fosse um sacerdote e que ele não estava mais autorizado. E lá no Santo do Santo ele não entraria mais. Para quem escreveram isso? Para quem estava em Jerusalém. Era o quê? Será que não foi a instituição do sacerdócio e do culto que seria feito no templo? É por isso que Caim ofereceu aquele tipo de sacrifício e não pôde. Aquele sacrifício não presta. O sacrifício só presta de animais mortos. Não é porque Caim não ofereceu direito, as frutas eram ruins. Não é não. É porque só serve abate de animais. Culto cruento. É assim que funciona. Agora você vai ler como você bem quer e entende. Outra questão. Que a turma reclama demais. Eu vejo o Êxodo, eu vejo contradições. Não, você não vê contradições. Você lê no seu modo místico, não no modo real. E aí você vê essas discrepâncias. Porque você não é idiota. Se você ler Êxodo, se você lê, não precisa ler no grego, no hebraico, nem nada. Pode ler no português. Se você lê Êxodo de verdade, você lê. Você vai descobrir o quê? Algumas peculiaridades. Primeiramente, o personagem Moisés não pode entrar na terra de Canaã. Ele teve passagem pelo Egito. Aí vamos supor,
O nome era Moisés? Não sei. A narrativa é aquela? Não me importa. O que me importa é que uma figura proeminente de autoridade esteve no Egito. E ela é natural daquela região ali, de Midian, daquele deserto por ali. E que essas pessoas, essa comunidade ou essa pessoa, esse líder, ele influenciou questões legislativas. Aquela turma que estava lá em Canaã depois, que teve encontro com ele. E que ele, ou aquela comunidade ali, do deserto ali, eram ferreiros, eram metalúrgicos. Ou você é idiota, você acha que a turma sai às pressas do Egito e trouxe toneladas e toneladas de ouro, ou quilos pelo menos de ouro, bronze, prata, para fundir num local que não tinha estrutura. A culpa é sua que não está sabendo ler. Onde é que Moisés e Arão e aquele povo que está ali acha ouro para bezerro, ouro para arca, ouro para aquelas tábuas para fazer o tabernáculo interno, ouro para as estruturas do tabernáculo, bronze e prata? Tudo isso foi dos espelhos que trouxe. Você não entendeu o que está dizendo o texto. Bezalel fez isso, fez aquilo. Baixou um espírito nele e ele começou a fazer tudo. Claro que não, ele é um ourive. Ele entende de metalurgia, de tudo. Aquele povo tudo. Resumindo, Moisés, ele representa uma comunidade de ferreiros. Pronto. É óbvio isso. Não é à toa que ele ergue a serpente. Serpente de bronze. É de metal também. Você está entendendo? Moisés não pode ser enterrado em Canaã, porque ele não é de lá e todo mundo já sabia que ele não era de lá. Então a narrativa vai dizer que ele não pode ser enterrado lá, não acha corro para não criar Vodazará. Tem mais coisa? Tem. Vou dizer aqui? Não vou dizer aqui. Leia no texto que você vai perceber. No Novo Testamento, Jesus já fala que Moisés não viu Deus. Nem ninguém viu Deus. E que Moisés condenou quem seguia ele. Que era aquela lei que estava condenando ele. E que o que se fazia no templo era profano. Por isso o templo seria destruído. Você pega os profetas, diz que do Egito trouxeram ídolos, deuses e por aí vai. E que levaram para Jerusalém. Tá entendendo? O templo que Jesus disse que não funcionava. Na narrativa, diz que não faça mais arca não. Mas olha, Deus não só descia na arca. Como é que agora não precisa de arca? Ou será que nunca precisou? Eu posso lhe mostrar textos da Bíblia que vai esclarecer tudo isso aí. Vou mostrar aqui agora? Não vou mostrar. Leia. Não é incoerência. É porque se você pegar o dogma que foi feito para algumas doutrinas, realmente não vai casar. Mas não é culpa do livro. Que aquele livro, cada um foi feito para uma comunidade, para um
espaço-tempo determinado, mas quando você junta, vai criar isso aí. Esse que é o seu problema. E realmente, às vezes, as pessoas se tornaram ateias por si próprias por causa disso. Agora, esse que é o problema. Ah, o lugar sagrado é em tal local. Porque aqueles deuses têm as montanhas. Todos eles. É o Sinai, é Sião agora, é não sei o que. Aí às vezes fala, ô meu filho, nem aqui nem em Jerusalém. Deus está dentro de você. Paulo desmascarou Pedro e a turma lá. Que vocês quando tá com gentios, vocês fazem o que bem quer, entende. Aí quando você tá lá em Jerusalém, vocês pagam de bom e quer que circuncide o povo e por aí vai. Vocês nem seguem o ensinamento de Jesus. Olha aí as coisas. A culpa é de quem? É de tu que não lê. É por isso que eu gosto do ensinamento de Jesus. Aí como é que eu acho? Aí como é que você lê para descobrir o que Jesus realmente está dizendo? Não é fácil não. Não vou lhe dar colher de chá aqui. Então, o que tem propiciado o ateísmo é o alto grau de misticismo que jogaram dentro das igrejas, ainda mais de anos 90 para cá. Vassourinha mágica, não sei o que. Porque não é obrigado as pessoas a ser ateias, não. Eu mesmo tenho eu sou religioso, tenho minhas convicções, e não importa. Ninguém vai tirar essas coisas de mim. Não vou tirar. Não quero. Agora, eu não preciso ser burro. Aí sim, eu vou para o livro de Romanos, que Paulo fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto tem que ser racional. Você não pode sair de si em êxtase. Nem sabe o que está fazendo. Aí você quer buscar algo que não vai ter. Aí depois quer dizer que a culpa é de Deus, que Deus sumiu da cidade, Deus não está nem aí, por aí vai. Entendeu? Então, esses são um dos fatores. Aí eu falei pro rapaz lá da universidade: você acha que eu não sei o que eu tô lendo? Aí, por que você não sai da igreja? Eu falei: eu sou obrigado a sair de igreja porque você quer que eu saia? Se você não se dá bem com a igreja, não vá. Ah, mas os outros crentes dizem que eu tenho que ser salvo. O problema é dos outros. Eu não estou preocupado com você, não. Eu quero exercer o meu direito de cultuar, de congregar. O problema é seu e dos outros. Então, essa que é uma das questões que tem que ficar muito bem clara. Não é porque a turma acha bem assim: ah, Deus não existe. E você sabe se ele não existe ou se ele existe? Ah, mas segundo o judaísmo ali, aquele é opressor. Gente, mas não é obrigado que seja judeus que saiba de Deus, não. Não é obrigado que Deus só tenha escrito ali porque passou um telefone sem fio para os judeus. Ah, acorda pra vida, pô. Então, esse é um dos problemas do crescimento do ateísmo. Primeiramente, o misticismo exacerbado, ainda mais do texto bíblico, que eles não têm essas funções. Aí você vai comparar, não vai acontecer. Não vai abrir a terra, rachar e cair as pessoas lá dentro, porque pecaram, fizeram isso. Não é assim que funciona. Esse é o primeiro problema. Segundo, você não vai dar o dinheiro e vai ganhar em dobro, não sei o que lá, como estão pregando por aí, realmente é mentira. Trazer esses objetos do judaísmo não vai resolver nada, porque é um secretismo que você não é nem para estar fazendo isso. E segundo, a birrinha. Vocês brigaram com liderança chata e o povo por aí, estão com raivinha. Fazer o quê? Essa que é a questão. Mas você precisa ter um pouco de cuidado com isso. Então eu espero que vocês tenham entendido. Vão ficando por aqui e até a próxima. Tchau, pessoal.